Boa noite. Em assembleia realizada hoje à tarde, os servidores de São Vicente resolveram manter a greve. Pela manhã, eles protestaram em frente à prefeitura. Os funcionários pedem pagamento dos salários e benefícios atrasados. O prefeito fixou uma data para colocar as contas em ordem. Servidor na rua! Com carro de som, os funcionários públicos de São Vicente chamaram a atenção hoje pela manhã. Sem receber benefícios há meses, eles tentam manter as contas em dia, mas a situação está complicada. Nós estamos 2 meses sem receber quase. Diz que ia pagar sexta-feira, mas até agora nada. E a gente o banco está correndo juros, eu estou preocupada com o banco. Fora os salários, tem outros benefícios atrasados? A cesta básica, tudo. Que não depositou nem o vale-transporte, nada. E mais uma vez, a porta da Prefeitura de São Vicente foi cenário de reivindicações. Com salários atrasados desde maio, pelo menos 13 creches estão sem funcionar, além de escolas municipais e projetos ligados à Prefeitura. A coordenadora do Centro de Convivência e Formação da área continental da cidade afirma que em dezembro os funcionários já ficaram sem 13º e agora a situação está insustentável. Lá nós damos aulas de informática, dança, música, tem artesanato. Então são profissionais que estão ali fazendo o seu trabalho e infelizmente não estão recebendo. Tem muitos chorando porque não tem com quem deixar seus filhos. Mas só Deus sabe quando nós vamos receber, né? O funcionalismo já está em greve desde a última sexta-feira. Uma assembleia no dia anterior definiu a paralisação, já que nenhuma proposta de acordo foi encaminhada pela administração municipal. Hoje, todos os funcionários que estão paralisados assinaram uma lista que funcionará como registro de ponto e será entregue ao prefeito no fim da greve. Saúde, educação, operacional, parte do administrativo está entrando em greve também, porque é uma situação insustentável. E como trabalhar nessas condições? Como que faz para atender a população? Então, a população é o que mais sofre, não é verdade? Estão revoltados também. No fim da manhã, os servidores seguiram em passeata até a Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, na Avenida Capitão Mora Guiar. Lá, o prefeito recebeu uma comissão dos funcionários que questionou uma data para o pagamento dos atrasados. A intenção nossa até o dia 11 deste mês honrar todos os benefícios. De todos os setores? De todos os setores. Os salários dos cargos de carreira não estão atrasados. Não. Os conveniados das creches e SECOF, infelizmente, estão e vamos tentar equacionar também até o dia 11. Eu gostaria de ser com uma data mais definida, assim, eu sei que ele, segundo o prefeito, disse que vai fazer todos os esforços, mas vai fazer todos os esforços. Não tem, realmente, o dia 11 é uma data que pode ou não acontecer, né? E, infelizmente, é isso que eu tenho que colocar na Assembleia. Os agentes de trânsito vinculados à Secretaria Municipal de Transportes de São Vicente aderiram à paralisação. Por causa disso, a EMTU suspendeu os testes do VLT entre as estações Pinheiro Machado, em Santos, e Mascarenhas e Moraes, em São Vicente. Os agentes são responsáveis pelo apoio à organização do trânsito e ajudam na orientação aos pedestres nos cruzamentos por onde circula o VLT na cidade. As viagens realizadas entre a 1 e as 4 da tarde serão retomadas assim que a situação se normalizar. E trabalhadores do Terminal Público Pesqueiro de Santos atearam fogo em pneus imóveis hoje pela manhã na rua Rei Alberto, na Ponta da Praia. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas. Os funcionários reclamam da falta de estrutura e reivindicam salários atrasados. Em alguns casos, são mais de 4 meses. Sem o terminal, os barcos precisaram ser redirecionados para Guarujá. Houve falta de gelo e combustível para as embarcações em Santos. Nós entramos em contato com o Ministério da Pesca, que informou que nenhum funcionário terceirizado ligado ao TPP participou do movimento e não há atraso no pagamento de salários. Em relação às melhorias no terminal, o Ministério garantiu que o processo já foi iniciado e que em breve as obras se iniciam. Um policial militar sobreviveu a uma tentativa de homicídio em frente à própria casa neste final de semana em Guarujá. O crime teria sido motivado por causa de uma discussão. A vítima teria chamado a atenção de um homem que teria ido consumir drogas em um terreno vizinho.
O suposto viciado foi embora, mas prometeu vingança. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. As imagens mostram que o policial parece se despedir de uma pessoa em frente à própria casa, na rua Mato Grosso, na Vila Alice, em Vicente de Carvalho. De repente, ele sai correndo e dobra a esquina. Atrás dele aparece um homem armado. Ele chega a atirar 3 vezes contra o PM, mas não consegue acertar. Depois foge em um carro que chega em marcha ré para buscá-lo. O atirador já foi identificado, mas ainda não foi preso. Já em São Vicente, 2 criminosos foram mortos durante uma tentativa de assalto a um policial militar. O crime aconteceu na rua San Martín, no Jardim Independência, em São Vicente. O policial, que estava de folga, deixava um amigo em casa quando 2 criminosos se aproximaram do veículo. Apontando uma arma em direção ao carro, o garupa da moto anunciou o assalto. A vítima reagiu e atirou contra a dupla, que morreu na hora. A arma utilizada na ação foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística. A moto foi encaminhada ao pátio, era de um dos bandidos, que foi identificado como Rodrigo Nascimento Guedes e não tinha passagem pela polícia. Maíra Ruas para o Caderno Regional. 2 homens que se passavam por fiscais da Receita Federal para aplicar golpes por meio de um esquema de venda de mercadorias apreendidas no Porto de Santos foram presos pela Polícia Civil. O caso foi apresentado hoje na Delegacia do Porto. A dupla foi detida em flagrante dentro de uma agência bancária no centro, logo após descontarem R$95 mil em cheque de uma das vítimas. Os estelionatários estavam sendo investigados há cerca de 1 ano. A quadrilha é suspeita de outros 7 golpes. Outros 3 envolvidos já foram identificados. Na edição de amanhã você confere mais informações sobre esse caso. Depois do intervalo, as notícias do esporte. Nadador da Unisanta ganha medalha de prata em Mundial da Rússia. E os gols de Santos e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já. O nadador da Unisanta, Nicolas Santos, conquistou hoje a medalha de prata nos 50 metros borboleta no Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, com o tempo de 23 segundos e 9 milésimos. O brasileiro, que lutava pelo bicampeonato, ficou atrás do francês Florent Manadou, que venceu com o tempo de 22 segundos e 97 centésimos. Direto da Rússia, Nicolas mandou uma mensagem exclusiva para o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Aí, galera do Unisanta, fico feliz, a primeira medalha do Brasil aqui, uma prata. Acho que nada melhor do que começar essa competição com uma medalha, agora torcer para o Brasil. Essa medalha é do Brasil e da Unisanta. Aí, Santos. Da natação para o futebol, diante de um público de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, o Santos conquistou ontem um excelente resultado. Depois de estar perdendo por 2-0, o Peixe reagiu e voltou do Rio de Janeiro com um ponto mais que importante na mala. O Flamengo abriu o placar aos 39 minutos. Alan Patrick arrisca o chute e marca um golaço. Logo em seguida, a equipe carioca amplia. Canteiros lança Emerson Sheik, que arranca em velocidade e bate na saída de Vanderlei. Na segunda etapa, o Peixe reage. Logo aos 6 minutos, Lucas Lima cobra o escanteio e o artilheiro Ricardo Oliveira de cabeça desconta. Aos 26, o Santos consegue o empate. Lucas Lima acerta um lindo chute de fora da área e marca um golaço. Final no Maracanã, Flamengo 2, Santos 2. Com o empate, o alvinegro praiano se manteve na 15ª posição com 17 pontos. O Santos volta a campo neste sábado na Vila Belmiro contra o Coritiba, às 9 da noite. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Boa noite, Juan. Gostou do Santos ontem? Boa noite, Irineu. Bom, excelente resultado, né? Boa noite, os amigos do Caderno Regional também. Eu acho que o que chamou a atenção na partida de ontem foi o Pará. O Pará é jogador do Santos que não marcou gol no Santos. Porque o Alan Patrick foi lá e cumpriu essa sina que o clube tem de ex-jogador. O dia que o Santos enfrentar um clube que tem 11 ex-jogadores no Santos dentro de campo, vai ser uma goleada histórica, né?
Mas brincadeiras à parte, né, Irineu? O Santos ele conseguiu reagir muito bem no segundo tempo e foi isso que agradou. O técnico Dorival Júnior escalou o Paulo Ricardo, retrancou o time no primeiro tempo. O Santos sofreu muito. Mesmo assim, o Flamengo só conseguiu marcar no fim do primeiro tempo, mas aí marcou um gol seguido do outro, né? Um golaço da Alan Patrick, inegável. E o do Sheik também, a gente está vendo aí, velocidade, 37 anos o Sheik, né? A velocidade passou pelo Zeca, que é um garoto, né? Eu acho que o Zeca tem muito a aprender aí com esse lance do Sheik, ele que assista bastante, muitas vezes, para perceber como é que é a marcação. E aí no segundo tempo o Marquinhos Gabriel entrou no lugar do Paulo Ricardo e mudou o Santos, Irineu. Inclusive mudou o Santos, Lucas Lima começou a jogar, Paulo Ricardo que já estava improvisado. Pois é, ele é um zagueiro e jogou bem como zagueiro ali, fazendo a proteção improvisada de volante. Mas aí o Santos não tinha meio de campo, não conseguia render. O Lucas Lima teve apagado. Até brincava com você que eu estava preparando uma cornetada para o Lucas Lima, porque no primeiro tempo... Calou sua boca, Pois né? é, ainda bem, né? E com golaço e o belo cruzamento. A cobrança de escanteio, né? Mas ele, no primeiro tempo, ficou sobrecarregado no meio de campo, o próprio Renato não apareceu, o Santos muito defensivo. No segundo tempo, com a entrada do Marquinhos Gabriel, o futebol dele apareceu, ele fez bons lances junto com o Marquinhos, e aí o Santos conseguiu esse empate que foi excelente, um ponto conquistado fora de casa muito bom. E o Santos que tem o Coritiba e o Vasco agora, Irineu, duas equipes na zona de rebaixamento. É hora de arrancar e subir na tabela agora, né? É hora de não tem o que pensar, né? Tem que conquistar esses 6 pontos e ir lá para o meio da tabela, e aí vai para o tudo ou nada contra o Atlético Paranaense na última rodada desse primeiro turno do Brasileirão. O Santos conquistou um excelente resultado e jogou muito bem nesse segundo tempo, sempre fazendo jogada de gols, buscando o gol, e a zaga não comprometeu muito. Destaque para o Gustavo Henrique, fez uma boa partida. O Erley tomou o amarelo, o Irineu está suspenso, volta o David Braz, o Gustavo Henrique deve ser mantido. Foi um dos destaques do Santos e o Vanderlei está de parabéns, salvou o Santos no finzinho. Né? Legal. Bom, o Palmeiras foi o outro time paulista a entrar em campo ontem. Em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Walter. É aquele gordinho, né? Pois é, comeu pouco. Mas marca gol, né, o Walter. Perdeu para o Atlético Paranaense, o Palmeiras permanece com 28 pontos, caiu para a 6ª colocação. E o Palmeiras não perdia, né, na Nova Arena há 6 rodadas. Público também, mais uma vez, lotando lá a arena, né? Vendeu todos os ingressos pela internet, né? Não precisou abrir a bilheteria, e as piadas na internet eram que o Walter, que é gordinho, né? Então, e a partida foi na hora do almoço, e aí ele acabou almoçando o porco ali na Allianz Arena, né? O Walter, esse que foi levado para o Atlético Paranaense pelo Anderson Moreira, que estava aqui no Santos, tentou trazer o Walter, não conseguiu. Aí foi para o Atlético, tirou o Walter do Fluminense e levou para o Atlético, e aí ele foi para o Fluminense, o Anderson Moreira, e deixou aí o Walter e tem marcado gols. Mas essa derrota do Palmeiras é um alívio para o pessoal do Twitter aqui, né, Irineu? Essa sequência invicta do Palmeiras perturbava ali o Tom e o Eldo, e agora o Palmeiras perdeu a chance de permanecer invicto, perdeu inclusive a chance de permanecer no G4, mas nada que venha atrapalhar os planos do Palmeiras, vem numa sequência muito boa. Marcelo Oliveira realmente fez esse time jogar bem, e um tropeço no caminho desse Atlético Paranaense instável, que ora faz boas partidas, ora faz péssimas partidas. Espero que daqui a 3 rodadas ele jogue mal contra o Santos e deixe o Santos vencer. E não tem um bom desempenho lá na Arena da Baixada. E não jogue bem em casa. Bom, falar um pouquinho de segunda divisão, o jogo da Portuguesa Santista pela 16ª rodada do Campeonato Paulista não aconteceu. O Eco Suzano não veio até Eurico Mussa e a Briosa venceu pelo chamado WO. A Briosa teria um jogo importante, já que com uma derrota ficaria impossível se classificar entre os 4 primeiros. Os jogadores entraram em campo e nenhum sinal dos adversários. Pelo regulamento, o juiz tem que esperar por 20 minutos para que a outra equipe apareça. O tempo passou e, como só a Portuguesa estava em campo, foi considerado WO. Pelo regulamento, a vitória vai para a Briosa por 3-0. Carga em cima dos atletas, dos nossos atletas, até pela obrigação de vencer esse jogo, por jogar contra o último colocado, de tentar fazer um número excessivo de gols para poder aí ter uma gordura lá na frente em relação a saldo de gols. Essa carga psicológica também me preocupava. Agora, com esse WO, fica mais fácil, por quê? Porque conquistamos os 3 pontos, logicamente os 3 gols. A gente agora, a partir de hoje, pensa apenas no São Bernardo, que é o nosso próximo compromisso.
Os torcedores que compareceram vão poder receber o dinheiro dos ingressos de volta ou trocar para o jogo contra o Jabaquara no próximo dia 16. Bom, mas antes do clássico contra o Jabaquara, dia 16, a Briosa tem o São Bernardo pela frente nesta sexta-feira, às 8 da noite, lá no ABC. Juan, são 3 pontos, 3 gols, até comentava contigo, né? Achei que era um gol só, não, são 3 é como se fosse 3-0 a partida. Que vai para o saldo da Portuguesa Santista, que assim fica empatada com o Mantiqueira na 5ª colocação da tabela. E como o próprio Rodrigão admitiu aí, não é, Juan? Ajuda, mas tem jogos ainda importantes para garantir a classificação. Pois é, Irineu, está complicada a situação da Portuguesa ainda. Ela está na 5ª colocação com os mesmos 23 pontos do Mantiqueira, mas perde no saldo de gols, nos critérios de desempate. Foi bom para a Portuguesa, são 3 pontos conquistados, 3 gols. Aliás, esse 3-0 é o segundo melhor resultado da Portuguesa na competição. Teve o 4-0 fora de casa e contra o próprio Ecos. E agora esse 3-0, que foi até a partida que o Rodrigão voltou a ser atacante. O que foi? O pessoal não está recebendo lá? Parte da equipe chegou, veio uma parte de ônibus, outra parte de carro e uma outra parte não chegou. Uma confusão danada. Mas o Ecos é o último colocado, a gente nunca vai saber direito o que aconteceu. Eu acho, Irineu, eu até comentava com você aqui enquanto passava a reportagem da Jéssica. É ruim para a Portuguesa ficar sem jogar. Era legal que ela entrasse em campo, sofresse, conquistasse a vitória para ela ficar bem focada. Porque agora vai ter uma partida muito difícil com o líder do grupo. O que é bom para a Portuguesa é que ela vai ter esse jogo difícil, mas todos os adversários diretos, Mauaense, que pega o Jabaquara, o Mantiqueira e o Taboão da Serra, todos jogam fora de casa. Então, todos ali são 3 equipes disputando 2 vagas e a Portuguesa ela vai ter uma missão difícil, mas as outras equipes também vão ter. O interessante é que a Portuguesa foque durante essa semana a preparação para o que deixou de sofrer ou conquistar nessa partida que foi por WO, que ela consiga fazer prevalecer contra o São Bernardo, que já está classificado, mas é o líder do grupo e já está se preparando para a próxima fase e deve apresentar muito risco para a Portuguesa. Está difícil, mas a Portuguesa tem chances e pelo bem, pelo mal, pelo menos conquistou 3 pontos sem desgaste do elenco. Se bem que eu ainda acho que seria interessante entrar em campo e sentir o desafio. Mas a Portuguesa está aí, segue viva na competição, tem boa chance de ir para a segunda fase. Bom, o Jabaquara perdeu de virada fora de casa 3-1 para o Diadema. Pedro Paulo abriu o placar para o time da região. Depois, João Daniel, Ricardo Miguel e Eric fizeram para o Diadema. Mesmo com a derrota, o Jabuca permanece na vice-liderança do grupo 3 com 30 pontos. Agora o Jabaquara enfrenta o Mauaense domingo às 10 da manhã na Caneleira. Juan, obrigado. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Valeu. Um grupo santista foi selecionado para representar o Brasil na Copa Mundial de Dança Esportiva em cadeira de rodas. Falta pouco, mas eles ainda precisam de ajuda para realizar esse sonho. Tem hora que parece que as rodas vão se esbarrar, mas na verdade elas brincam com a perfeição dos movimentos. Não parece fácil executar passos tão precisos. E não é. A equipe treina todos os dias. E tanto esforço valeu a pena. Pela segunda vez, o grupo se classificou para uma das competições de dança mais importantes do mundo, a Copa Mundial de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, que acontece em setembro na Rússia. Em dezembro de 2014, nós tivemos em Governador Valadares, Minas Gerais, um campeonato brasileiro de dança esportiva em cadeira de rodas, onde a nossa equipe saiu também como uma equipe campeã, com mais títulos que nós trouxemos. Então, em 2015, na edição 2015, nós somos representantes oficiais do Brasil para as competições internacionais. Então, setembro agora, Copa Mundial de Dança em Cadeira de Rodas, em São Petersburgo, na Rússia. É a primeira vez que eu estou competindo internacionalmente. Já era para ter ido ano passado, não conseguimos, aí é muita vontade. Eu ensaio bastante, é muita dedicação, muito tempo de aula. Sem patrocínio, os bailarinos dependem de doações. Eles já arrecadaram grande parte do dinheiro para a viagem, mas ainda faltam R$10.000. Por isso, lançaram uma campanha. Temos essa campanha nas redes sociais. Para quem participou no passado, viu que a gente estava lá no Facebook, num Real Me Leva à Rússia. O nome do grupo continua o mesmo, a gente só mudou o título, R$5 Me Leva ao Mundo. Então a conta é a mesma do ano passado, do Banco do Brasil. E
Já de antemão, estou convidando todos, dia 15 de agosto, aqui no CAIS Milton Teixeira, onde a gente tem a nossa sede, a nossa sala de dança, tem um espaço de auditório, nós vamos estar fazendo um jantar dançante. Liga para a gente, o telefone é o prefixo 13 99 778 3343. Falar comigo ou com a professora Luciana. Mas para quem faz da cadeira de rodas uma parte do corpo e transforma movimentos em arte, nenhum obstáculo é grande. Na dança você não sente nada. Parece que você está andando. É isso que eu sinto, uma liberdade muito grande. Antes da dança, eu era uma pessoa totalmente mais fechada, mais introvertida. Agora eu sou uma pessoa totalmente mais alegre, mais extrovertida, mais carinhosa, mais tudo. Repetindo o telefone da equipe, código 13 99 778 3343. E no Facebook, procure pela página R$5 me levam à Rússia. Depois do intervalo, inscrições para o FIES Estudantil terminam nesta quinta-feira. E a emoção de mais uma edição da Ação do Coração, evento que faz parte do calendário oficial de Santos. Nós voltamos já. Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Ao todo, serão oferecidas 61.500 vagas em todo o país. O período de inscrição segue até quinta-feira somente pela internet. Para concorrer, os estudantes precisam ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem. São aceitas todas as edições do Enem a partir de 2010. Além disso, precisa ter comprovada a renda familiar por pessoa de até 2,5 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 1.970. O FIES é um programa do governo que oferece financiamento em instituições privadas de ensino superior com juros mais baixos. Atualmente, cerca de 2,1 milhões de contratos estão ativos. A Praia do Gonzaga, em Santos, foi palco da 4ª edição da Ação do Coração. A ideia do ator santista Eduardo Furquini, que morreu em 2011, foi concretizada por Alexandre Camilo, irmão de Eduardo. Este ano foram arrecadados mais de 130 mil corações. Os corações eram dos mais diversos tamanhos. Juntos faziam um tapete colorido que enfeitou a Praia do Gonzaga. Atrás de cada formato e detalhe, um sentimento. Eles foram feitos com uma única condição: que fossem carregados de boas intenções e, claro, com muito amor. É maravilhoso, né? Com fraternização, todo o pessoal, essa ação linda, maravilhosa. Já é o 3º ano que eu venho, estou amando. Amei mesmo. E estarei toda vez aqui. Vim pegar um coraçãozinho para minha mãe, que ela está doente, e eu estou feliz da vida e vou continuar vindo. O evento desse ano teve como tema a cultura do encontro da educação com o coração. Os jovens da Orquestra do Pão de Açúcar animaram a festa. Famílias inteiras buscaram passar uma tarde mais que especial. Isso aqui é uma alegria contagiante, maravilhoso. A gente tem uma emoção muito grande e passa isso para todo mundo que está presente aqui. Nesses corações que a gente confecciona, tem muito amor para dar ao povo que tão sofrido, né? Eu acho que tudo isso aqui é esperança. Esperança, fé. As pessoas estão carentes disso, né? Então, através de um coração, você consegue transmitir tanta coisa. Tanto quando você produz, quando você monta isso, que a gente chega às 5 horas da manhã aqui para montar, quando a gente vê essa multidão toda. Eu acho que tudo isso é agradecimento. E a hora mais aguardada chega, a entrega dos corações. Os voluntários da ação distribuíam a cada pessoa 2 corações. Quem recebe, leva para casa e assim surge uma corrente de amor. Amor que tem a intenção de motivar e unir as pessoas. Até emociona de falar, mas é muito lindo. E aqui a gente se ama, se abraça, sem perguntar se o outro é católico, evangélico ou seja o que for. A gente sempre quer se amar, participar e levar um coração para presentear o seu outro ente querido que não pode vir. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday
A ação também aconteceu em outras cidades, como Recife, Atibaia, Madrid, Londres e Dakar, no Senegal. Domingo é Dia dos Pais. Para celebrar até o dia 31 de agosto, uma exposição em um shopping de Praia Grande retrata os sentimentos entre pais e filhos. A delicadeza do amor daquele que será o futuro herói do seu filho. Um toque que traduz um sentimento. O sorriso que, depois de um clique, eterniza momentos especiais entre duas pessoas. Eles participam de cada momento desses pequenos. As imagens foram feitas por 3 fotógrafos de Santos. Os profissionais são especializados nesse tipo de trabalho com recém-nascidos. Para a exposição, Thalita escolheu fotos que retratassem o amor de pai e filho junto com a natureza. A família que resolveu na casa de praia e mostrar, brincar com a árvore, brincar com a plantinha, mostrar a natureza para o filho. Então, tipo, são esses momentos de conexão, de laços de pai e filho, que eu quis mostrar na exposição mesmo. E fotografar um recém-nascido também tem as suas dificuldades. Tem que pensar principalmente na segurança do bebê e no conforto do bebê. Como você vê, os bebês estão peladinhos, mas ali o ambiente está aquecido, o ambiente está climatizado, está esterilizado, as coisas que a gente usa, enfim. São 21 imagens que prometem emocionar aqueles que passam pelo corredor do shopping. Tem abraço, o pai músico e aquele que já tem um filho que é super-herói. Rafaela começou a fotografar bebês depois do nascimento do próprio filho. Ele nasceu e aí quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Essa foto em específico, ela me representa, ela me passa o mundo que está na mão do pai e o pai segurando o seu mundo ali, porque realmente quando você tem um filho, o filho acaba sendo o seu mundo. A exposição Amor de Pai acontece até o dia 31 de agosto no Litoral Plaza Shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. Maravilhosas, muito bonitas mesmo. A melhor fase da vida, do relacionamento pai-filho é essa fase em que são pequenos. Quando a gente está mostrando o mundo para eles. E dá saudade da época de quando é pequenininho? Dá tanta saudade que depois de 10 anos eu arrumei outro. É. O shopping fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, no bairro Tude Bastos. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.